Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez eu vou fazer um relato sobre a minha experiência do puerpério. Seja muito bem-vindo aqui, muito bem-vinda. O meu nome é Ana Streit, eu sou psicóloga e aqui no canal eu falo sobre conexões saudáveis, sobre psicologia e sobre como lidar de uma forma mais leve e funcional com os desafios da vida. Nesse vídeo eu vou contar sobre a minha experiência do puerpério. Hoje, quando eu tô gravando esse vídeo agora é final de julho e eu tô com um bebezinho de um pouquinho mais de 3 meses, o Mateu, que eu tive no dia 16 de abril. Então, nesse dia, 16 de abril de 2024, minha vida mudou, ganhei um presentinho aí, que é o meu bebê, e ao mesmo tempo me abri para um portal, que é o puerpério, que é a maternidade. Esse é o meu primeiro filho, talvez vai ser filho único. Vou compartilhar aqui a minha experiência pessoal, então quem acompanha o canal está muito mais acostumado assim com vídeos em que eu falo sobre psicologia do ponto de vista profissional da minha experiência, de estudos, mas esse vídeo aqui, assim como alguns poucos aqui do canal, vai ser sobre o meu relato pessoal. Então, vou, claro, sempre ter a base da psicologia e muito da minha experiência profissional me atravessa, mas esse vídeo é muito mais sobre eu pessoa e eu mãe e o que eu vivi nesse tempo. Então, eu espero que possa ajudar, que as informações que eu for trazer ou que a minha experiência possa se conectar com a experiência de outras pessoas e que a gente possa juntos ter uma caminhada mais leve, mais profunda, mais rica na vida. Então, muito obrigada pela tua companhia aqui. Eu vou começar esse vídeo respondendo algumas perguntas que eu recebi de uma caixinha que eu abri lá no Instagram. Eu crio conteúdo lá para o Insta também, conteúdos diários. Aqui são conteúdos semanais, lá são conteúdos diários, então se tu gosta da minha forma de conduzir, se tu quer saber mais sobre psicologia, fica aqui o convite para que tu possa me seguir por lá, me acompanhar, Ana C. Streit. Então eu vou começar com uma pergunta aqui que ela diz o seguinte, ó: o que é essa tristeza que falam tanto? O que fazer com ela se aparecer? O puerpério, ele é um período em que a gente tem uma oscilação de humor e oscilação hormonal muito grande, em função dos próprios hormônios, a gente tem toda essa oscilação de humor também. Então, é esperado que sim, existam momentos aí de tristeza. E o puerpério, até contando da minha própria experiência, é um período bastante turbulento, é bastante desafiador, porque a gente tem não só um bebezinho recém-nascido para dar conta, mas a gente tem também uma enxurrada hormonal, uma bagunça hormonal, nosso corpo todo entendendo que ele não tem mais um bebezinho, e ele vai começar a se reorganizar para a vida ali sem estar gerando uma vida, então é bastante intenso o período do puerpério. E a tristeza, no meu caso, como que foi assim, Eu não senti uma tristeza muito profunda, mas eu senti uma melancolia. Então, chegando mais pro final do dia, isso até uma amiga minha tinha já compartilhado comigo que para ela foi assim e foi bom porque eu vivi isso com mais naturalidade. Então, como foi para mim? Até compartilhando aqui partes do meu relato. Eu lembro no momento do puerpério, assim, chegava final do dia, era umas 5 da tarde, e quando o sol ia embora, eu começava a sentir mesmo uma melancolia. Eu não sentia uma tristeza muito intensa, uma depressão, uma falta de vontade de fazer as coisas. Eu até, pelo contrário, queria assim muito, desejava muito fazer as coisas, mas não conseguia pela função, de demanda mesmo com o bebê ser bastante intensa. Então, o que eu sentia foi essa melancolia. E eu atribuo muito isso, claro, ao puerpério em si e à mudança mesmo fisiológica que a gente tem, mas também porque eu tive um impacto muito grande. Eu senti assim que eu não estava muito preparada e até uma pergunta que pode ter aí, tem como se preparar para o puerpério? Eu acho que pouco, sabe? Porque a experiência ela é soberana. Então, a gente pode se preparar em partes, porque no todo ali do processo é muito único, Então, eu senti assim que eu não tinha me preparado o suficiente para a quebra da rotina e talvez não tivesse como eu me preparar. Eu estava num período assim bastante intenso de trabalho, então os últimos anos da minha vida
eu tive um crescimento da carreira muito grande, muita mudança na carreira, assim, eu tinha bastantes pacientes na clínica, depois eu comecei com o trabalho como professora em universidades, em pós-graduações, e aí mais supervisões, mais o trabalho do digital, o perfil no Instagram, que é um perfil bastante grande, que me toma bastante tempo, e todo esse trabalho que tem aí. Então eu estava numa rotina assim que eu dava conta das coisas, eu que me governava ali, né, com um trabalho bastante grande na minha vida. E eu fui, né, no momento que meu bebê nasceu, eu me dediquei totalmente para ele, né, para aquele momento e fiquei totalmente dentro de casa, assim. E aí, com um bebezinho recém-nascido, a gente não tem muita diferença, assim, de dia e noite. Isso foi uma das coisas que me impactou. Então, essa quebra da rotina e essa função de não ter muito dia e noite, isso me deu uma bagunçada, assim. Eu sentia que as coisas não tinham nem começo nem fim, sabe? E chegando no final do dia, eu tinha a sensação de melancolia. Também eu atribuí um significado a isso de por exemplo, não sentir que o dia tinha terminado e não sentir meu dia passar, nem perceber meu dia passar e ele estava terminando. Já vinha uma madrugada e a madrugada com privação de sono, ela foi bastante desafiadora, assim, para mim. Eu tinha medo da madrugada, eu tinha medo de não acordar se o meu bebê precisasse de mim. E esse medo, esse receio fez com que o meu processo ficasse assim, a antecipação gerasse mais essa melancolia, uma antecipação, né, uma ansiedade misturada com tristeza, assim, sabe? Então, o que eu diria, sabe? Espera a tristeza, provavelmente ela vai bater na tua porta, talvez essa melancolia, talvez essa função, assim, das mudanças todas que vêm, mas não catastrofiza. Isso eu diria para o puerpério no geral, assim, sabe? Não já sofre por antecipação, se tu conseguir, claro, né? Mas, assim, tenta te preparar em partes, sem uma cobrança exagerada, mas o puerpério, ele é realmente um período de muita mudança, assim, né? Se é o primeiro filho, como foi o meu caso, uma mudança total de perspectiva, né? Do foco da vida, uma série de coisas. Então, a nossa mente, nosso corpo, ele tem o seu tempo para se adaptar e é justo que a gente dê esse tempo aí. Escolhi uma outra pergunta aqui, que é o seguinte: como explicar ao marido essa fase de puerpério? Existem tantos que não estão nem aí. Eu gostei dessa pergunta dela e quis responder essa justamente porque eu entendo assim que talvez o marido não vai entender mesmo, talvez as outras pessoas que não tenham passado pela maternidade não vão conseguir entender. Isso não é um problema, mas esse não entendimento, essa falta de empatia que pode acontecer, ela não pode fazer com que quem está passando pelo puerpério, a mãe no caso, se prive. Eu falava pro Rafa, assim, meu marido, né, muitas vezes: olha, eu acho que tu ainda não está entendendo a dimensão da mudança, a dimensão da oscilação hormonal que eu estou vivendo, acho que tu ainda não está entendendo o que eu estou vivenciando aqui, porque ele também sempre muito acostumado comigo ali, dando conta das coisas e mais autossuficiente, por um período em que eu fiquei muito mais assim, precisando de ajuda, sabe? Precisando de tudo, basicamente, porque eu tava ali voltada pro bebê, né? A mãe faz esse papel, a mãe fica muito ali voltada 100% para as necessidades do bebê. Então eu lembro de ter muitas vezes essa conversa com ele, e uma das coisas que eu senti que fez bastante diferença foi o meu obstetra, a pediatra, a consultora de amamentação, vários profissionais que estavam ali acompanhando a gente, reforçarem isso, né? Reforçarem: olha, é o puerpério, é um período difícil, cuida da mãe também, cuida da Ana também, eventualmente ela vai precisar um abraço. A pediatra falou uma frase que até na hora eu me emocionei, assim, que ela disse: olha, não é só o Mateu que precisa de colinho, a Ana também precisa. Então, realmente a gente fica assim mais, eu fiquei, né, mais carente, eu senti, assim, bastante necessidade de estar com as pessoas, de conversar com as minhas amigas, de ver pessoas. E também tem um período, né, que a gente fica cuidando mais do bebê, então cuida para não sair tanto, cuida com visita, e isso também dá um impacto, né? Eu estava ali sempre com os meus pacientes, sempre trabalhando, sempre vendo gente, circulando, dirigindo e tudo mais,
E aí, para um período de estar sempre em casa, voltada ali para um bebezinho que eu tinha e tenho muito amor, mas que eu também tinha muito medo de que acontecesse alguma coisa, então a batida é punk, né? A batida é pesada. E fazendo um adendo que eu penso que é importante, assim, sobre o meu processo, né? Uma das coisas que eu senti que impactou, que tornou mais complexo o meu puerpério foi a cesárea. Então, eu tava me preparando para ter um parto normal, chegou, assim, na reta final, na última semana, o meu obstetra recomendou uma cesárea de emergência, então eu não estava preparada para cesárea. No início da gestação eu até estava me preparando, mas a experiência de novo é soberana, né? Então a gente não se prepara nunca o suficiente, parece. E aí então eu fiz a cesárea. Eu tinha noção, né, que era uma recuperação difícil, que eu teria algumas limitações para dar conta, que o parto normal não gera na gente, né? E aí isso foi um impacto bem importante, assim. Além de eu não poder fazer as coisas pelo envolvimento com o nenê, eu também não podia fazer muitas coisas em função da cesárea. E aí tinha um outro ponto, né, do meu puerpério, que foi as dificuldades com a amamentação, e que é uma coisa também frequente, né, que a dificuldade com a amamentação, tu aprendendo a dar de mamar, aprendendo, né, como que o teu bebê, como que é o teu bebê, quem é, vocês dois se conhecendo ali, mais a oscilação hormonal, mais tu realmente fazer aquele nenê sobreviver, mais a privação de sono, mais a rotina ali toda bagunçada, assim, não tem horário muito para nada. Então, tudo isso junto, esse combo que fez bastante impacto, assim. E a cesariana no sentido de limitação, né? Então, eu não podia carregar peso, tinha várias coisas que eu não podia fazer exercício físico, enfim, uma série de coisas. E na minha experiência, né, eu tenho um perfil de ser mais preocupada, de ser mais hiperresponsável. Então, no primeiro dia de vida do meu bebê, na noite ali que ele nasceu, ele veio para o quarto no hospital com a gente e eu não conseguia dormir, eu não conseguia desgrudar o olho dele, assim, eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa com ele e eu não ver. E ele dormiu aquela noite perfeita e eu toda preocupada ali em cima, então eu tive dificuldade para dormir nos primeiros dias, não por ele, mas porque eu não conseguia relaxar, eu estava muito em alerta, assim, eu estava hiper alerta, com medo de que acontecesse alguma coisa com ele. E é o que aconteceu, né? Como eu não dormia, a minha cesárea, ela teve mais dificuldade para cicatrizar, para recuperar. E eu lembro do meu obstetra, né, frisar muito comigo assim, olha, Ana, tu tem que dormir. Ana, como é que tá o sono? Tu precisa dormir para tu cicatrizar, para tu te recuperar bem. Eu tinha muita dor, então, enfim, né, precisava dormir para poder acelerar ou ter o processo mesmo de recuperação. E aí tava nesse turbilhão todo, e também assim, na euforia, tava muito feliz, a adrenalina lá em cima, sabe? E aí depois a gente acaba tendo que correr atrás do prejuízo, né? Eu passei bastante aperto nos primeiros dias, eu não lembrava de tomar água, eu não lembrava de comer direito, eu não, né, tava toda bagunçada, assim, as minhas necessidades ficaram muito em último lugar, e assim, até numa utopia, numa ilusão de que eu pudesse dar conta sem olhar muito para mim, sem cuidar muito de mim, e pelo meu perfil, assim, foi bastante difícil para mim, até hoje é difícil depender das outras pessoas, assim, contar com as outras pessoas para mim é uma dificuldade que eu tenho. Então, se eu pudesse nunca depender de ninguém, eu com certeza preferiria, né, porque, enfim, até pela minha história, até pelas feridas de apego que eu tenho na minha história, assim, poder contar com alguém ou estar num lugar de vulnerabilidade é um desafio para mim. E ali no puerpério eu estava totalmente vulnerável, totalmente precisando de apoio 100% do tempo, né? Então eu ia dar de mamar, ficava morrendo de sede, precisava que alguém me trouxesse uma água, né? Precisava que alguém fizesse a minha comida, precisava que alguém ficasse com o Mateu para eu tomar banho. Então tudo eu passei a depender de uma outra pessoa, porque tinha um serzinho indefeso dependendo também 100% de mim, né? Claro,
de outros cuidadores também, mas essencialmente de mim, né? Então, tudo isso, né, acaba que torna o puerpério mais difícil. Claro que dependendo da realidade da pessoa, essas coisas ficam mais fáceis, né? Dependendo da história de vida também fica mais fácil, mas essa é a minha perspectiva, essa é a minha história, né? O meu relato aqui do puerpério, e esses fatores acabaram complexificando para mim mais, né? Um outro ponto que faz o meu puerpério ter ficado mais difícil e uma experiência assim particular de dificuldade falei no meu vídeo sobre a amamentação também, tem um relato que eu fiz sobre a minha dificuldade na amamentação, o meu processo na amamentação, né? E vou deixar aqui linkado para que tu possa assistir lá, se for do teu interesse, né? Mas comentei lá, então vou comentar aqui também. Eu vivi meu puerpério durante um período histórico no meu estado. Eu moro em Igrejinha, no Rio Grande do Sul, e justo assim, o meu bebê tinha uns 15 dias de vida, mais ou menos. O meu estado inteiro basicamente ficou debaixo d'água, minha cidade ficou debaixo d'água. E o que aconteceu? Eu não fui afetada, a gente não foi afetado aqui em casa necessariamente, mas os vizinhos foram, a cidade toda estava embaixo d'água. Então, além da função toda do puerpério, eu também tive esse impacto bastante grande, assim, que tumultuou bastante as coisas para mim. Então, teve um dia, assim, que o Rafa e alguns vizinhos foram no mercado comprar água, porque tava faltando água, aí faltou luz, aí eu fiquei com muito medo, assim, de como é que eu vou passar a madrugada sem luz, com o nenê, será que eu vou dar conta? Então, sempre, assim, essa atmosfera de medo no ar, até que as coisas se resolveram, né, até que tudo foi voltando ao normal, mas se tu acompanhou aí todo esse período do Rio Grande do Sul, assim, foi um período bastante pesado também, foi um período de muita tristeza, assim. E eu lembro que quando as coisas voltaram, né, ao normal, entre aspas, a gente passava aqui na nossa rua e várias casas que foram afetadas com um monte de imóveis na rua, que, assim, pessoas que perderam tudo com muita lama. Então, tinha toda essa sensação também que dificultou ali para mim, trouxe esse lado mais depressivo, sabe, assim, para minha vivência, que já é um período, né, de mais desafio. Então também tive isso, e essas são as particularidades, né? Com certeza quem tá vendo aí, quem vai assistir depois, vai pensar, mas no meu não teve isso, mas teve aquilo, sabe? Daqui a pouco tu brigou com alguém importante da tua vida, ou teve alguma situação lá muito particular que problematizou, e a vida é meio que isso, né? Ela acontece enquanto a gente tá ali nos nossos problemas, ou, né, nas nossas dificuldades. A vida vai acontecendo e vai mostrando, assim, mais desafios, né? Mais obstáculos pra gente encarar. Parte do que me ajudou no puerpério, que me ajuda ao longo da vida, é não dimensionar as coisas como se elas fossem para sempre. Isso é importante a gente pensar assim, nos momentos de dificuldade, não pensar que aquilo ali vai ser para sempre, não contar 100% que vai mudar. É importante a gente poder, assim, tentar, mesmo na dificuldade, lidar com aquilo e fazer o melhor que a gente pode com as condições que a gente tem, né? O Viktor Frankl tem um termo que eu gosto bastante, que é o otimismo trágico. Então, é fazer o melhor possível dentro das condições que a gente está vivendo, dentro da tragédia que a gente estiver vivendo, né? Sempre buscar fazer o nosso melhor, ou ver aquilo da melhor forma. Então, é não ter medo das dificuldades, mas poder confiar que elas vão em algum momento passar. E também o bom vai passar, né? Uma coisa que também eu aprendi no puerpério, estou aprendendo na maternidade, que é não achar que um dia bom, um momento bom não vai trazer outro momento ruim, né? É sempre essa oscilação de coisas, e a gente vai navegando pelas experiências da vida. E a pergunta que mais apareceu, né? Como se preparar para o puerpério? Existe alguma forma para tentar amenizar as emoções? Então aqui, acho que a saída não é buscar amenizar as emoções ou tentar amenizar, mas lidar com elas como elas estiverem aparecendo ali.
Então, não ter medo da riqueza emocional que a gente tem, não ter medo de chorar, não ter medo de sentir a tristeza, não ter medo de olhar ali para o que tu estiver experienciando. Uma das coisas que pode ajudar é escrever. Eu lembro que o Rafa me falava assim, tu já escreveu sobre isso, tu já... Quem sabe tira um tempinho e vai escrever, porque eu gosto de escrever textos, gosto de passar para o papel mesmo, organizar minhas ideias através da escrita. Então, escrever pode ajudar, conversar pode ajudar. Uma das coisas que me ajudou foi ter ouvido as experiências de amigas minhas que já tiveram bebê e que me falaram, assim, coisas muito malucas, assim, que elas viveram, sabe? De sensação, de sentimento, de pensamento e ter esse olhar de curiosidade, né? E como se preparar, eu penso assim, né? Coisas bem práticas que podem ajudar. Ter comida congelada, que é o que as pessoas falam, mas que é muito essencial. Ter alguém que possa cuidar da tua alimentação, mesmo que vai ser assim, ou teu marido, a tua mãe, alguém, ou alguma amiga. Para mim, a comida foi uma das coisas mais complicadas, assim, porque é função e é importante a gente estar bem alimentada. Então, quando eu consegui começar a comer, e não é nem comer bem, mas quando eu consegui comer, assim, eu comia todas as vezes que eu ia dar de mamar. Então, eu tava com um problema que eu ia ficando sem comer, sabe? Ia deixando a vida me levar. Então, se organizar com a comida, se organizar com comidinhas que tu gosta de comer, com lanchinhos. Então, não é só almoço e jantar, café da manhã, são os lanches e coisas que dá para comer com uma mão só, coisas que sejam práticas de comer. Se alguém puder picar frutinhas para ti, ou se tu puder picar frutinhas para ti, sei lá, se tu gosta de comer bolo, ter sempre um bolinho ali, sabe? Pedir teleentrega de coisinhas gostosas, porque faz a diferença. Uma outra coisa, água. Ter água pela casa mudou, assim, o meu processo quando eu comecei a comprar água em garrafinha, porque daí eu não precisava nem me dar o trabalho de encher, mas claro que depende da realidade de cada um, dos princípios de cada um, né? Mas isso me ajudou bastante. E se preparar, assim, no que é possível, sabe? Porque a experiência, ela é muito subjetiva, muito única e cada um vive o seu, né? Escolhi uma outra pergunta que não é uma pergunta, mas é uma afirmação que eu penso que é bem rica da gente falar, né? Ela diz assim: o amor que esperava ser imediato não senti, mas a construção diária desse amor pela criança é incrível. Eu senti uma coisa parecida, assim, eu lembro que eu senti um amor e um desejo de estar junto e uma coisa assim surreal quando o Mateus nasceu. Mas eu sentia isso misturado com a tristeza, com a preocupação, com o medo. Então eu lembro de ser um choque, assim, quando a gente estava saindo do hospital, no carro, vindo para casa, me deu muita vontade de chorar. E eu não sabia se eu estava chorando de felicidade, de tristeza, de medo, de pavor, de ansiedade, do que era aquele meu choro. E com certeza isso que ela falou do amor ser uma construção, eu assino embaixo, porque eu percebo o amor que eu sinto pelo meu filho crescer cada vez mais, cada dia mais, cada interação diferente que eu tenho com ele, assim. E essa é uma construção mesmo, a construção da relação, a construção do vínculo, né? Hoje ele tá com 3 meses e pouco, eu me sinto uma mãe muito mais segura e isso também faz com que eu me sinta mais livre para sentir o carinho, sentir o amor, sentir o afeto com ele, viver mesmo, assim, tá mais descontraída para poder me conectar com ele, né? Isso faz a diferença. E nos primeiros momentos ali que a gente estava no carro vindo para casa, eu lembro não de me questionar sobre o amor, mas eu tinha a impressão assim, nossa, eu não tô curtindo, eu não tô aproveitando, eu não tô plena aqui vivendo isso, porque as emoções são avassaladoras, né? O nosso corpo, ele vive ali uma loucura mesmo, né? Hormonal. Teve um momento que me marcou bastante, assim, que tem a ver com isso, que foi um domingo, primeiro domingo a gente ia estar em casa, então eu tive o Mateus na terça-feira, a gente veio para casa na quinta, e domingo a consultora de amamentação veio para a primeira visita e para me ajudar ali no processo mesmo de amamentação, né, em função de todas as minhas dificuldades e amadorismo mesmo, né. E eu lembro que a consultora de amamentação chegou, Fábio, o nome dela, Fábio, se tu estiver assistindo,
Não te contei isso, mas agora tu vai saber. Fabi chegou aqui em casa, ela chegou domingo, 9 horas da manhã, assim, e ela chegou muito bem humorada. Ela chegou e ela disse assim: nossa, que dia lindo, o primeiro domingo do Mateu em casa. E era um dia lindo mesmo. E ela disse isso com um brilho no olho, assim. E eu fiquei pensando, nossa, é um domingo de sol, o primeiro domingo do meu filho em casa, e eu não tô sentindo toda essa plenitude, eu não tô sentindo toda essa beleza, assim, eu não tô aproveitando os dias do meu filho, eu não tô aproveitando as primeiras coisas do meu filho. Então eu fiquei, assim, muito impactada com aquilo e eu me emociono até de compaixão comigo naquele momento e de me lembrar, assim, de como foi difícil mesmo, sabe? E eu lembro que eu fiquei pensando, nossa, ela se deu conta que é o primeiro domingo, sabe? É o primeiro domingo dele e eu não sei nem bem que dia que é, não sei nem bem quem eu sou, enfim, um domingo de sol, e pra mim não fazia diferença se era sol, se era chuva, se era noite, se era dia, tava tudo uma confusão, sabe? Então esse foi um momento bem marcante, assim. Uma outra pergunta aqui, como se acolher nesse momento, né? Acho que o acolhimento, o autoacolhimento, ele vem essencial no puerpério, na maternidade. E uma das coisas que eu penso sobre como se acolher é, antes de mais nada, tu te permitir sentir as coisas, ou tu te permitir pelo menos dar tempo ao tempo, porque nem sempre a gente vai conseguir se acolher também, sabe? Isso é humano, isso é compreensível, então parte do processo é também se respeitar. E o que eu penso, assim, é o mínimo, né? Começar com o mínimo a cada dia, assim, aos pouquinhos. Eu lembro que pra mim, quando eu comecei a ter uma rotina da manhã, que era uma rotina pra mim, assim, eu ia no banheiro, lavava meu rosto, escovava o dente, fazia aquilo ali, aquele ritualzinho, porque, sim, até essas mínimas coisas, sabe? A gente, às vezes, eu lembro de, sair com o Mateu do quarto, não lavava o rosto, não fazia nada. Quando eu via, já tinha passado parte da manhã e eu já estava ali de pijama. Então, assim, ter essas coisas, né? Se permitir progressivamente ir retomando a vida, né? Então, progressivamente ir tirando alguns minutinhos para ti, progressivamente ir se acolhendo mais, progressivamente ir tomando mais água, ir tomando um chazinho, ir fazendo as coisas que são importantes para ti. E é um período de mais privação, e aí eu lembro assim de perceber na prática como alguém pode ir deprimindo, né? E cada um, claro, tem uma tendência, eu tenho uma tendência de mais me deprimir do que ficar ansiosa, então faz parte até do perfil, mesmo de traços de personalidade de cada um. Então eu lembro assim que no período de privação, eu fui abrindo mão de coisas que eram importantes para mim, e muito o contexto exige isso, né, em partes, até que a gente se adapte. E eu lembro de perceber a importância, assim, de ir retomando coisas que eram importantes para mim, coisas que me faziam bem. Eu lembro que teve um dia que o Rafa olhou para mim e falou: olha, hoje a gente vai sair de casa, a gente vai sair para almoçar, tu vai te arrumar, tu vai te vestir bem, porque são coisas importantes para mim. E aí eu me dei conta, né, que sair em restaurantes fazia diferença na minha vida. Me vestir bem, me arrumar, me maquiar, lavar o cabelo e secar com secador. Então, as pessoas têm muito medo, assim, né, da transformação da maternidade ou de deixar de ser quem era. E para mim foi diferente a vivência nesse sentido, porque eu pude ainda ter mais certeza de quem eu sou, tive mais certeza do que eu gosto de fazer, tive mais certeza das coisas que são importantes para mim, pequenas coisas, sabe? Mas são pequenas coisas que a gente não pode abrir mão. Então, tomar o meu chazinho, a minha leitura, 5 minutos de leitura quando eu faço, muda o meu dia, me ajuda a me conectar comigo mesma, sair para comer bem, sair para ver pessoas, enfim, coisas assim que eu não sei o que vai fazer diferença na tua vida, mas poder resgatar essas coisas faz bastante diferença. E não tem como fazer esse vídeo sem falar em baby blues, sem falar em depressão pós-parto. Então aqui vai a ressalva, né? Acho que o ponto
importante a gente não catastrofizar, mas a gente ter informações de que essas coisas podem acontecer. Então, eventualmente chorar faz parte, eventualmente se sentir mais para baixo, mais melancólica, mais perdida, ter um sentimento de vazio, de confusão ali da tua identidade ou da tua nova vida faz parte, mas ficar atenta se isso tiver numa proporção muito grande, se tu não conseguir resgatar o teu bom humor, não conseguir resgatar momentos de alegria. Para mim, na minha experiência, foi muito assim. Eu tive a euforia do parto, do nascimento do meu bebê e tudo isso, e eu fui para um lugar assim de mais preocupação, de mais medo, e a tristeza veio junto ali. Então eu lembro de ter muitos momentos difíceis, muitos momentos de medo, de dificuldade com a amamentação, de dor, de preocupação, e alguns poucos momentos bons, mas esses momentos bons eles estavam ali, os momentos que eu me sentia bem eles estavam ali. E, gradativamente isso foi mudando. Então hoje eu tenho muitos mais momentos bons e alguns momentos difíceis, alguns momentos frustrantes, difíceis, enfim. Então essa mudança foi acontecendo. Agora, se essa mudança não vai acontecendo na tua vida, tu vai te sentindo cada vez mais triste, ou cada vez mais preocupada, cada vez mais com medo, não consegue virar essa chave, aí é importante buscar ajuda. Às vezes a ajuda mais próxima vai ser do teu obstetra, da tua obstetra ou da pediatra ou pediatra que estiver acompanhando vocês, mas é essencial buscar ajuda para que tu possa, estar bem, para ser um vínculo seguro para o teu bebê, porque o Bowlby já dizia, se quer cuidar do bebê, cuide da mãe. Tamanho nossa importância aí, E penso eu assim, que é se abrir para enxergar a mente e tudo a riqueza que a mente pode, que ela vai se assanhar aí, vai vir com pensamentos meio malucos, com sentimentos que talvez tu nunca percebeu, Isso faz parte, sabe? Poder anotar, poder viver plenamente a experiência do puerpério e a experiência da vida, sabe? Tá aberta a tudo que tu pode sentir, pensar, experienciar aí, tu como mulher, como pessoa, como mãe, mãe recém-nascida, vai mudar a perspectiva e isso não precisa ser assustador, não precisa ser terrível, pode ser muito especial, pode ser divertido. E quase chegando no final desse vídeo, eu quero compartilhar contigo um texto que tocou muito meu coração quando eu estava assim nesse período de puerpério. É da escritora Rafaela Carvalho. A gente sai do hospital com o filho nos braços, o título e a alma de mãe, uma vontade imensa de acertar e o comportamento de quem ainda tem chão pela frente. Existe um processo de se tornar mãe, e ele não acontece no parto. Antropólogos o chamam de matrescência. Eu nem sei descrever o quão maravilhoso foi encontrar essa palavra. A psiquiatra Alessandra Sack, que fala sobre o tema como ninguém, conta que não é por acaso que a palavra matrescência se parece tanto com a adolescência. Ambos são períodos de mudanças dramáticas no corpo, nos hormônios, nos sentimentos, na maneira como nos enxergamos e processamos emoções. A diferença é que todos sabem que a adolescência é intensa e difícil. Não temos o mesmo olhar quando o assunto é se tornar mãe. Carregamos expectativas irreais. Recebemos o recém-nascido achando que o instinto saberá de tudo e que o desejo de colocar as necessidades do bebê em primeiro lugar será constante. Só quem já ficou acordada por noites e noites entende que não é bem assim, conhece o impasse interno. Somos todas mães e vocês sabem do que estou falando. Na matrescência, as pessoas esperam que você haja com maturidade, que encare serena o abrir mão do controle da própria vida, do ritmo, do mundo como conhecia. Mas não é tão simples. A doutora Alessandra descreve como um empurra e puxa. A ocitocina, hormônio que aumenta cada vez que você carrega, beija e cheira o seu bebê, avisa o cérebro que isso é amor, e é dos grandes, alertando sobre a importância daquele serzinho na sua vida. Por outro lado, nessa mesma mente, há lembranças recentes da vida como ela era, da identidade que você levou anos e anos para construir e da segurança que isso traz. Do cotidiano, dos relacionamentos, das coisas que de forma abrupta abriu mão. É uma luta real, não hipotética. Sua com você mesma. Exige humildade, coragem, resiliência e tempo. Sempre ele, o tempo. Trazer uma mãe ao mundo é tão desafiador quanto cuidar de um bebê. Agora imagine fazer os dois simultaneamente.
Isso é matrescência, é entrar em uma nova realidade, um lugar em que cabe a mulher, em que cabe a mãe, em que nasce doce espaço onde elas se misturam. Então esse texto foi um abraço para mim, e esse é um abraço que eu quero deixar para ti, que está aí desse outro lado, talvez está vivendo o teu puerpério, ou está se preparando para logo mais viver. Quero te dizer que é muito maluco, é a coisa mais maluca que eu já vivi na vida. É um período de muito desafio, um período da gente encontrar mesmo nossas sombras, nossos medos, mas ao mesmo tempo a gente encontra um amor muito grande e um lugar que a gente fica de importância na vida de alguém que cobra o seu preço, que é o lugar de mãe. Eu tava esses dias falando pro Rafa, assim, que até é um pouco egoísta da minha parte, mas eu sinto, assim, uma alegria gigante quando o Mateus tá no colo de alguma outra pessoa e tá chorando, e aí ele vem pro meu colo e ele para de chorar instantaneamente, assim, ele dá um suspiro, para de chorar. Isso é a conexão que eu vivo com ele, isso é a construção que eu fui tendo com ele, e isso não é de graça. Não é de graça que ele se acalma instantaneamente comigo, e não sempre, né, mas quando tá com outra pessoa e vem pra mim, ele instantaneamente se acalma. Poder viver esses momentos assim, né, não é de graça. Então, as grandes coisas da vida, elas cobram o seu preço, né, e não tem almoço grátis. Então, na maternidade não tem almoço grátis também, né? Mas poder ter aquele serzinho, o teu nenê, né? Poder viver esse amor tão grande que vai se construindo, né? Não é instantâneo, é surreal, mas também, né? Tem o seu lado B aí e que vale muito a pena. E mesmo esse valer a pena, ele demora um pouquinho para chegar, mas ele chega. Então, para encerrar, eu quero te dizer assim que as coisas difíceis, elas vão tendo o seu rumo, pelo menos para mim foi assim. A gente vai aprendendo a navegar pela maternidade, e seja uma boa amiga de ti mesma, assim, nos momentos difíceis, seja uma boa amiga de ti mesma. Saiba que nem tudo é para sempre, nem as coisas boas, nem as coisas ruins e difíceis. Então, espero que esse vídeo possa ter abraçado aí outras puérperas que estão por aí. Aqui o meu abraço. Muito obrigada por assistir esse vídeo assim tão pessoal e íntimo de certa forma. Muito obrigada por me fazer companhia aqui no canal. Um super beijo e até nosso próximo vídeo.